Bom dia, meu nome é Ana Valéria, eu sou aluna do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Triângulo Mineiro, mais especificamente do campus de Ituiutaba, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha pesquisa desenvolvida com o auxílio do meu orientador Gilmar Alexandre, cujo tema é Distopia, Sadismo e Desamparo em Black Mirror. Bom, nosso objeto de pesquisa é a série britânica produzida por Charlie Brooker, Black Mirror. A obra se enquadra no gênero de ficção científica e não tem encadeamento monotemático, ou seja, cada episódio aborda um tema diferente. Foram analisados 2 episódios específicos, o episódio Hino Nacional, representado pela imagem na esquerda, e o episódio Queda Livre, ilustrado na imagem à direita. O primeiro episódio, Hino Nacional, narra a história do sequestro da princesa do Reino Unido, conhecida como Princesa do Facebook, por ser muito influente nas redes sociais. No entanto, o que chama atenção não é isso. O que chama atenção é a chantagem feita por um artista ao primeiro-ministro. Ele obrigou esse ministro a fazer sexo com uma porca ao vivo e em rede nacional de televisão. O sequestro e as condições para libertar a princesa foram disseminados nas redes, YouTube e Twitter, fazendo com que todos os cidadãos ficassem sabendo do trato e obrigando o político, por pressão social, a seguir as exigências do artista. Após esse ato, o sequestro revelou-se real, porém sendo uma performance não violenta para mostrar a dependência da sociedade do espetáculo e das mídias massivas. Na imagem, podemos notar a recepção do público a esse acontecimento. Já o episódio Queda Livre retrata uma sociedade baseada na necessidade de aprovação constante, na qual os indivíduos são avaliados com notas e quanto melhor a avaliação do outro sobre tal pessoa, mais benefícios ela tem acesso. Por exemplo, quanto maior a sua nota, maiores os créditos para conseguir uma casa maior, acesso a algumas áreas VIP, um emprego melhor, como se sua reputação fosse a moeda de troca dessa sociedade. Na trama, a personagem principal Lacey vive uma vida de aparência, baseando sua personalidade na gentileza e na sutileza, assim como todos os outros indivíduos, para que dessa forma ela conseguisse ter uma média boa. As imagens demonstram a Lacey tirando uma foto de seu café da manhã para atualizar suas redes e também a interface do aplicativo usado para avaliar os outros. Agora eu vou falar um pouquinho dos nossos materiais e métodos. Adotamos como metodologia, num primeiro momento, a contextualização dos conceitos que permeiam a narrativa dos episódios. A primeira dessas concepções é a ideia de distopia, que apresenta um estado imaginário ou um lugar em que se vive em condições de opressão, desespero ou privação. Normalmente, em distopias, a realidade da sociedade atual é idealizada em condições extremas e muitas vezes com um sistema autoritário no poder, atuando mesmo que de forma subconsciente, como por exemplo no episódio Queda Livre, onde os indivíduos são coagidos a agirem de uma forma específica considerada agradável para que sejam inseridos na sociedade. Outro tema muito importante é o termo sadismo, que consiste basicamente no prazer e na satisfação em relação à dor alheia, seja ela física ou psicológica. Para exemplificar, podemos pensar no episódio Hino Nacional. No momento em que o primeiro-ministro está tendo relações sexuais com o suíno, as pessoas ficam tentadas a assistir esse acontecimento e ficam vidradas em suas TVs, não percebendo que a princesa foi liberada antecipadamente. Além disso, ela foi liberada em uma ponte super movimentada e um símbolo histórico. Esse comportamento é notado também nos próprios telespectadores da série, visto que o seriado faz parte do gênero distopia e, usando novamente o episódio nacional, nós telespectadores, mesmo sentindo repulsa à ideia de um ser humano se relacionando sexualmente com um porco, continuamos a assistir à trama. Ainda nesse contexto, é válido citar o termo desamparo, que significa a sensação de abandono acompanhada de um sentimento de vulnerabilidade e medo. Essa sensação é comum ao assistir os 2 episódios, pois o enredo de Black Mirror pode não ser real e ser muitas vezes até futurista, mas a essência dos problemas mostrados é simplesmente o exercício de imaginação de para onde o nosso modo de vida vai nos levar no futuro. Ou seja, os elementos já estão dados atualmente e os processos de construção desse futuro já estão acontecendo no presente. Após desmistificar todos os conceitos, usamos como materiais fontes documentais, filmes, livros e jornais para nortear a análise da pesquisa. Depois disso, levantamos críticas às fontes impressas e audiovisuais. Bom, como resultado principal, nós notamos as semelhanças da narrativa apresentada nos 2 episódios com a atualidade. No decorrer da pesquisa, é inevitável associar acontecimentos da trama com eventos que realmente aconteceram e continuam acontecendo. Ao falar do episódio Hino Nacional, por exemplo,
a gente percebe que ele não trata tanto dos desafios do presente e muito menos do futuro, mas resgata questões sobre a sociedade de massa, com as imagens que alienam e fascinam o telespectador. Dá para perceber isso principalmente no momento em que na TV as pesquisas de opinião revelam que a população quer que o primeiro-ministro salve a princesa e repórteres estão sempre tentando dar o furo, principalmente sobre a ação da polícia no sequestro. Há uma grande mobilização em frente aos monitores de televisão. As cenas mostram as pessoas reunidas em diversos locais, deixando as ruas desertas, como se fosse uma Copa do Mundo. E isso me lembra um pouco um acontecimento trágico que ocorreu aqui no Brasil em outubro de 2018, que foi o caso do assassinato da menina Eloá, que tinha apenas 15 anos e foi morta pelo namorado. Nesse caso, a menina foi mantida em cárcere privado, sofrendo ameaças e agressões, sendo que as 100 horas em que ela ficou presa foram transmitidas por diversos canais da TV aberta, em tempo real, com um tom de filme de ação. Ou pior, um filme de terror. Apesar de infelizmente ter sido um episódio real, a cobertura do sequestro de Eloá reforça as críticas propostas por Black Mirror, criticando a potência dessa sociedade do espetáculo, ou seja, todos hipnotizados em frente a uma imagem grotesca. Volta aqui o acontecimento do sadismo, o evento que causa aflição, ansiedade e angústia atrai o interesse popular. E um evento que pode ser relacionado com o episódio Queda Livre é a popularização do termo cultura do cancelamento, que é um fenômeno recente. Esse movimento funciona assim. Um usuário de mídias sociais, como Twitter e Facebook, presencia um ato que considera errado, registra em vídeo ou em foto e posta em sua conta, muitas vezes marcando a empresa empregadora do denunciado ou outros influenciadores digitais que possam ampliar o alcance da mensagem. É comum que, em questão de horas, o post tenha sido replicado milhares de vezes. Esse movimento abre aulas para um julgamento dos indivíduos parecidos com o do episódio Queda Livre. As pessoas julgam uma atitude como errada, mas, ao invés de corrigir e ensinar, apenas excluem a pessoa cancelada, baseada nos próprios sensos de justiça de cada um. E quanto ao sistema de avaliação? Bom, atualmente a gente encontra esse sistema praticamente em todos os lugares. Nós avaliamos empresas, prestadoras de serviço, Uber, iFood, por exemplo. Quanto mais estrelas tiver um estabelecimento, mais confiável ele é. Além disso, ainda ligados ao episódio Queda Livre, atualmente os likes e engajamento em redes sociais também se tornaram moeda de troca. Exemplo disso são os chamados digitais influencers, que são basicamente pessoas famosas em redes sociais que estabeleceram uma credibilidade em um nicho de mercado específico e, por ter acesso a um grande público nessas plataformas, possui a capacidade de influenciar outros usuários, podendo monetizar essa influência em ganhos financeiros, por exemplo, usar o perfil para divulgar um produto e receber por isso. Com isso, notamos que a distopia em Black Mirror não é tão distopia assim, pois nada é mais atual do que um sistema que utiliza smartphones e redes sociais para dar pontos que atestariam sobre a reputação, sinceridade ou confiabilidade de uma pessoa ou instituição. Posteriormente, constatamos que as sociedades apresentadas nos 2 episódios apresentam temporalidades distintas. Em No Nacional, aparentemente, temos a representação da sociedade inglesa do século XXI. Percebemos como o jogo político e de poder evidenciado pela narrativa ensejam a mediação entre público espectador e meios de comunicação que, deixando de lado qualquer postura ética, enxergam no escândalo e no absurdo elementos sádicos componentes de um desejo, uma espécie de pulsão de morte. Por outro lado, em Queda Livre, não temos uma territorialidade definida, mas sabemos que ali se apresenta uma sociedade do futuro em que o narcisismo estabelecido como padrão de convivência se transforma em desamparo, em meio às necessidades de likes, de autoafirmação. Bom, a pesquisa em questão não pretende esgotar as questões referentes aos temas até aqui discutidos. A pesquisa demonstra a importância que tem a confluência de distintos campos do saber e das artes, como o cinema, a história, a psicanálise, a filosofia, para que possamos compreender os anseios e os valores que moldam a sociedade ocidental na atualidade. Mesmo não sendo mencionado na série, é notório que a perspectiva retratada está relacionada com a sociedade ocidental. Além disso, os filmes, a música, a arte em geral, pode sim ser um instrumento de aprendizado que incentive a reflexão sobre os hábitos dos indivíduos, tanto quanto instiga a reflexão em diversos campos sobre diversos outros temas.
e, posteriormente, a pesquisa pode ser acessada por qualquer tipo de público, especialmente os estudantes do ensino médio, na medida em que esse público específico, em sua maioria, possui familiaridade com as produções visuais oriundas do streaming. Por fim, eu quero agradecer ao meu orientador Gilmar por me auxiliar e me permitir trabalhar diretamente com o tema que eu gosto, ao CNPq e ao IFTM por contribuir com diversos recursos em diversos âmbitos para o desenvolvimento dessa pesquisa. Obrigada pela atenção.